Bitcoin hoje fortalece a sua lateralidade e eu vou falar para vocês que nós estamos prestes a ter um grande movimento no Bitcoin, seja para cima ou para baixo. A gente vai ver o que a gente tem de dados aqui que podem dizer se a probabilidade maior é para cima ou para baixo. Então você tá no canal Investidor Modesto, que você aprende desde como o mercado funciona. E eu já te peço o seu like, você que já conhece o nosso conteúdo, por favor, deixe seu like, me dê esse feedback se o conteúdo aqui está sendo útil ou não está. Por favor, me diga aí. E a primeira coisa, a gente vai entrar já de primeira aqui no gráfico de 1 hora. E no gráfico de 1 hora a gente vai ver o seguinte, tá? Primeira coisa que você consegue bater o olho aqui e enxergar é que a gente está numa lateralidade. Isso é bem óbvio, a gente vem falando nos últimos dias, nas últimas análises sobre isso. Agora, um ponto importante é uma possibilidade de a gente estar fazendo um triângulo de indefinição. Esse triângulo, basicamente, ele é formado por uma linha de tendência de alta embaixo e uma linha de tendência de baixo em cima. Então você tem aqui dois movimentos acontecendo ao mesmo tempo. E por que a gente chama, né, triângulo de lateralidade? Porque enquanto aqui embaixo você tem simplesmente uma força compradora não deixando o preço cair, né? O preço ele chega nessa linha e a gente consegue, o mercado consegue segurar essa região de alguma forma. Agora, quando a gente tem um movimento lá de cima, a gente tem exatamente a mesma coisa, só que ao contrário. Parece meio estranho, né, falar isso, mas é verdade. A gente tem a força vendedora não deixando o preço recuperar seu valor. Ou seja, a gente vai para baixo, não deixa. Vão para cima, não deixa. Então o mercado ele está segurando o preço de toda forma aqui. Então a gente está chegando no ponto decisivo, que é este ponto aqui, né? No final desse triângulo, a gente vai ter que ter alguma definição. O mercado vai ter que se decidir. Tá chegando na última hora, ele vai ter que falar: eu vou para cima ou eu vou para baixo. E o importante disso é o volume, tá? Por enquanto o volume aqui a gente está vendo que tá bem acima da média, na verdade tá bem na média, na verdade. Então, a gente possivelmente pode ter nos próximos dias um pico de volume aqui, um volume de rompimento justamente desse triângulo de lateralidade, seja para cima ou para baixo. Então, para qualquer lado que a gente for, a gente vai ter um pico de volatilidade aqui no volume representando, tá? Agora, o principal que a gente pode analisar dessa maneira aqui é o RSI. A gente adicionando o RSI na nossa análise, o que a gente consegue tirar de conclusão aqui? Lateralidade total, né? A gente consegue ver que o RSI aqui, ele está em volta da região 50, em volta da região 50. Lateralidade total, o preço não está com uma força compradora abundante, nem uma força vendedora abundante. Ele simplesmente fica toda hora, vou para cima, vou para baixo, vou para cima, vou para baixo e não se decide. Isso aqui pode ser, tá, um indicativo que a gente possa romper para cima. E Douglas, por que você está falando em romper para cima? Qual o dado? Me mostra, eu quero dados. Então, olha só, tá? Coisa mais importante aqui é que no meio desse triângulo a gente consegue ter uma visão microscópica aqui. Microscópica nada, né? É só olhar aqui e você vai ver que a gente tem um suporte muito interessante para o preço, que é nesta região aqui. Eu quero que você preste atenção na quantidade de vezes que esse suporte está sendo testado. Então, quando a gente conseguiu, né, romper essa região aqui, a gente estava formando essa alta, a gente conseguiu formar logo depois um suporte nessa região. A gente já começou a criar esse suporte. Depois a gente retestou novamente. Opa, não passou. Depois a gente testou, ele passou e desrompeu, tá? Ele rompeu para baixo e desrompeu. Ou seja, a única parte, o único momento que o preço rompeu foi neste aqui. O resto, ele sempre se manteve acima. Então aqui a gente tem duas visões, tá? A primeira de tudo, simplesmente, a gente tem um suporte muito forte nessa região dos 60 mil, exatamente nos 60 mil. O Bitcoin tentou passar de todas as formas e não conseguiu. E a gente tem, simplesmente, de uma ótica, a gente vai ter o seguinte, tá? Deixa eu tirar esses desenhos. De uma parte, a gente vai ter simplesmente isso aqui. Uma linha de tendência de baixa e um suporte nessa região formada. Isso aqui pra gente é um triângulo de baixa, tá? Douglas, o que é um triângulo de baixa? É um triângulo em que o preço ele testa muitas vezes um suporte, como a gente está vendo, ele está testando muito essa região dos 60 mil, e quanto mais ele testa, ele vai estressando essa região, até que a força compradora que está segurando de todas as formas, não está deixando o preço cair, ela vai ceder e não vai aguentar a pressão, então a gente teria um rompimento para baixo, olhando dessa ótica. Agora, em outra ótica que a gente poderia ver, né, simplesmente o seguinte: a gente tem um triângulo de lateralidade, a gente tem um triângulo que vai dar uma porrada para algum lado, mas o principal, ele tem um suporte ali dentro protegendo a região. Ou seja, tá?
o preço ele tá muito mais na parte de cima do triângulo do que na parte de baixo. Entenda que nesse triângulo, quanto mais ele tá para um lado, melhor pra gente, né? Porque o preço ele tá querendo ir para um lado, só que ele não tá tendo força suficiente. Ou seja, se esse triângulo estivesse sendo muito forçado aqui para baixo, cada vez mais nessa região de baixo aqui, a gente começaria a ficar mais pessimista, tá? Mas nesse momento aqui, olhando por essa ótica, a gente consegue ficar um pouco mais otimista porque o preço ele se mantém, na maioria das vezes, nessa região de cima do triângulo. Ou seja, né? O mercado ainda tem interesse e joga o preço lá para cima, igual o vôlei aqui, ó. O pessoal joga o preço lá para cima e não quer deixar cair. Então, se ele tá querendo subir mais e tá tendo uma resistência ali, alguma hora essa resistência vai ceder. Então, o que a gente tem que ter de interpretação nesse exato momento? Nesse final desse triângulo, a gente começou e fez um último toque aqui no suporte, tá? Na linha de tendência de alta. Agora, a gente tem que ver se a gente vai para cima aqui, vai buscar essa região aqui de cima da resistência do nosso triângulo, porque quanto mais o preço for subindo aqui, tá? Que se ele continuar modestamente hoje, né, no sábado, e continuar no domingo, a gente pode ver o Bitcoin tendo uma forcinha para pum, estourou e fomos para cima. Então, você tem dois cenários, eu sei que, porra, mas análise gráfica não vai falar nada, vai falar o lado que a gente vai, porra, eu não sou vidente, tá? Isso aqui são dados. A gente, assim, tem duas probabilidades, baixo para cima, mas a gente tem que ver. Cada um tem sua estratégia. Eu peço sua visão. Se você tem algum conhecimento aqui, me dá a sua visão pra gente começar a conversar e ter um debate maneiro. Então, comenta aí qual a sua visão acerca disso. Qual lado você tá querendo que caia? Qual lado você tá vendo alguma coisa que eu não vi? Me ajuda aí que eu aceito qualquer tipo de informação, que vocês são fodas. Eu sei muito bem disso, porque eu acompanho vocês, ó, desde os 100 inscritos. Então, vamos lá. Olha só. Depois disso aqui, acho que a gente já pode pular para o próximo gráfico. Isso aqui é uma análise de curtíssimo prazo. Ou seja, em breve a gente vai ter essa definição, né? Porque se a gente for no pico aqui do nosso triângulo, vai dar no dia de 12 de novembro. E o mercado, ele costuma resolver isso logo de uma vez. Então, hoje, sábado, amanhã, domingo, amanhã, fechamento semanal. Então, a gente vai pular para o semanal aqui para dar uma olhada no gráfico semanal, para ver como seria o fechamento dessa semana que a gente está tendo agora, tá? Bom, calma aí. Então, olha só, tá? Tivemos alta e agora a gente está tendo 3 dojis seguidos. Se você não sabe o que significa o doji, essa barra aí que ele não sabe o lado que vai, ele forma sombra em cima, sombra embaixo, ele não se decide. Isso é indefinição do mercado. Essa indefinição logo depois de uma alta muito forte indica que, cara, eu não caio, mas também não subo. Mas o fato dele não cair é um fator muito importante para a gente continuar pensando em alta, porque é muito normal você ver o preço subindo, fazendo uma acumulação para depois subir novamente e dar continuidade ao movimento anterior que a gente estava tendo aqui, que era de alta. Então ele pode estar fazendo uma ceninha, uma novelinha mexicana da Globo ali, para ele voltar a subir. Então a gente tem que ver que realmente está bonito isso aqui, não está feio, poderia estar feio, poderia ele ter feito um candle de rejeição logo de primeira, porque, cara, quando ele bate em uma resistência do preço muito forte, o que acontece, né? Quando não é para romper, o preço simplesmente rejeita, cara. Ele bate na resistência e ele vem com tudo aqui para baixo para falar, daqui não passa, esquece, o sonho acabou. Como no momento a gente está tendo lateralidade, é um motivo para a gente crer que o mercado ainda não quer deixar o preço cair, cara. A gente está acima dos 60 mil já faz um bom tempo. Então, ó, 3 semanas acima dos 60 mil, ou seja, cara, não tá aí à toa, sabe? Pode ser sim uma acumulação, pode ser sim uma distribuição, mas a gente tem muitos dados aí. A gente já falou do Google Trends, tem nos vídeos passados, a gente sempre vai abordando. Amanhã a gente faz uma análise geral. A gente tem dados que indicam que a gente pode dar continuidade alta e a gente tem que ficar esperto nesses sinais. Agora, olhando, vamos dar uma olhada no RSI em todos os tempos gráficos. Vamos para o mensal. No mensal é interessante, olha só, no mensal a gente ainda se encontra em uma tendência de alta. Se a gente vier aqui e traçar uma linha de tendência aqui, estamos em linha de tendência de alta no mensal. Ou seja, nos meses aí, a gente tem combustível aí até o final do ano continuar a nossa alta sem problema nenhum, de acordo com o RSI. Agora a gente passando aqui pro gráfico semanal, olhando o RSI. Olha só, tá? Em tendência de alta, a gente tem simplesmente o preço, o RSI acima da região 50. A gente está exatamente fazendo o movimento perfeito, tá? Ele subiu aqui, recuperou da queda, buscou um suporte na região 50 e está mantendo acima. Enquanto o preço continuar nessa região acima aqui, a gente vai ter excelentes altas, tá? Então até o final do ano a gente pode continuar brincando nessa região, quem sabe buscar valores aqui acima
e acabou o ciclo. Todo mundo bota dinheiro no bolso e eu falo pra vocês, tá? Muito esperto. Fiquem espertos com o seu dinheiro. Você não quer estar certo nesse mercado, você quer ganhar dinheiro. Então, esse é, cara, eu pensei assim, cara, isso é sensacional. Eu não quero estar certo, eu só quero ganhar dinheiro. Então, eu não quero prever o futuro, eu quero botar dinheiro no meu bolso. Acho que você deveria pensar o mesmo, por isso a gente tem que ter amor à nossa grana. Onde a gente bota dinheiro, não, cara, cachorrinho eu não boto, nem a pau. Agora todo tipo de zoológico que aparecer, eu nem boto meu dinheiro, passo longe. Então, vamos partir para o gráfico diário. E aqui a gente tem o seguinte, gráfico diário. Repito, quando a gente tem tendência de alta, cara, eu sempre mostro isso, que isso aqui é, ó, é lindo de você olhar. Quando você tem tendência de alta, como a gente estava tendo aqui, olha isso aqui. Tendência de alta. Olha o RSI. RSI acima da região 50. Tendência de alta. Aí a gente faz o que, né? Reverte o mercado. Tendência de baixa. Você vai olhar o RSI abaixo da região 50. Tendência de baixa. Agora, você pega e olha agora essa nossa recuperação. Tá? A gente está dando uma tendência de alta no curto prazo. E uma recuperação do nosso topo anterior, que por sinal a gente já está batendo no topo, acima da região 50. Ou seja, a gente tem que continuar acima dessa região para a gente continuar tendo alta. Esse aqui é o nosso melhor parâmetro para a gente realmente ver que a gente está em tendência de alta. Então, quanto o RSI não perder a região 50, ele pode sem problema nenhum dar uma quedinha aqui, se a gente realmente for ter essa queda. É totalmente normal ele ter uma queda, buscar a região aqui dos 50, até descer um pouquinho aqui no RSI para depois retomar essa área, tá? Não tem problema nenhum o RSI ele perder essa região aqui abaixo dos 50 pontos numa tendência de alta, porque a gente sabe que, cara, o mercado é volátil, o mercado tem liquidações, essas liquidações empurram o preço para cima, puxam o preço para baixo e não tem como você segurar. É assim que o mercado funciona, ele dá susto, ele precisa de te deixar preocupado, te deixar desesperado para dar oportunidades para as outras pessoas entrarem. Então o que a gente precisa nesse momento seria o que, tá? Cenário ideal, a gente já falou disso. O que a gente precisaria para a gente esperar uma alta muito violenta seria simplesmente o que, tá? Depois dessa lateralidade, ele dá uma pernadinha para baixo aqui, buscar os 58 mil, que a gente fala que é o suporte mais importante que a gente tem no momento. E se a gente for aqui, por que a gente fala 58 mil, né? Deixa eu botar, peraí. Se eu pegar aqui, o que a gente tem? A gente tem vários dados. Eu vou pegar melhor olhando Fibonacci. Vamos traçar Fibonacci aqui. A gente tem esses pontos aqui. O primeiro de tudo seria justamente o que, tá? Essa região de 38% de Fibonacci. Essa aqui é a nossa região de referência total, falando em gráfico, porque o interessante para ele dar continuidade de alta é simplesmente ele buscar um suporte nessa região para voltar a subir. Ou seja, ele tem espaço para cair até os 55 mil sem pânico. Então não fica perdendo seu sono, não fica olhando a noite toda no seu celular, não sei nem onde está no celular. Então, cara, foca na sua vida, no seu trabalho, no seu estilo de vida, no seu bem-estar. E não perde o sono por causa de moeda, porque você tá investindo mais do que deveria. Se você tá preocupado, você tá fazendo alguma coisa errada. Eu peço pra você, por favor, tenha amor ao seu dinheiro, porque a gente precisa de dinheiro, não tem jeito. Isso aqui não é um jogo, isso aqui é um negócio pra você ganhar dinheiro, mas você precisa ter estratégia e paciência. Sem esses dois, você não ganha dinheiro. Então, eu levo isso muito a sério, por isso que eu não compro cachorro, não compro token, tá? Nem um rinoceronte que apareceu até um Baby USDT, cara. Puta merda. Perdão, tá? Pelo xingamento, mas Baby USDT é sacanagem, tá? Então, a gente tem o seguinte, tá? Se a gente pegar aqui e usar esse perfil de rende fixo aqui pra gente ver o volume, olha só, né? O nosso pico de volume vai estar justamente aqui nos 50 e poucos mil, 56 mil, 55 mil dólares. Então essa aqui é a nossa região de suporte máximo que a gente tem. E se a gente for buscar acima, né, se a gente tem esse voluminho, deixa eu dar um zoom, porque eu sei que vocês querem olhar melhor e às vezes está no celular. A gente tem essa região aqui de alto volume, a gente pode marcar ela e olha só esse intervalo que a gente está tendo aqui entre essas duas linhas brancas e é justamente nos 58 mil, onde a gente formou esse fundo, e 55 mil, onde a gente tem o pico, os 38% de Fibonacci. Ou seja, essa região aqui é a região que a gente pode entrar, possivelmente uma queda. O ideal seria o quê, tá? Ele ter uma queda. Vou aumentar de novo aqui o gráfico, porque eu sei que vocês precisam enxergar disso de uma forma melhor. E tá lindo, tá bonito isso aqui, vamos lá. A gente pode buscar, tá, uma queda aqui no 58%, para depois recuperar e fazer uma reversão. Calma aí. Nossa senhora, ficou tudo todo. E depois fazer uma reversão, sem problema. Ou também, em outro cenário, a gente poderia buscar alguma região aqui entre os 58 mil, entre os 55 mil, para a gente voltar e ter uma retomada de alta para romper
o topo histórico aí, e 90 mil de acordo com o plano B, ou em português, plano B, até o final desse mês. Então vamos ficar na expectativa. É sempre espertos, tá? São as probabilidades, a gente pode ir pra cima, mas se a gente for pra baixo, eu não vejo nenhum cenário desesperador pra você acreditar que a alta acabou, tá? Muita atenção, porque a gente tecnicamente está acima do nosso topo histórico. Ou seja, né, a gente está buscando suporte acima do topo histórico, isso aí pra mim é muito bullish. Então, muita atenção, porque nesse diário aqui, isso aqui pode ser, tá bem fraquinho, tá? Mas pode ser um martelo aí, um padrão de reversão de tendência, então a gente pode ir pra cima, pode ir pra baixo, a gente vai acompanhar amanhã, porque amanhã vai ter o fechamento do semanal desses dojis loucos aqui que não se definem de jeito nenhum. E eu peço para você acompanhar a gente. E como que eu faço isso, Douglas? Se inscreve no nosso canal, ativa o sino aí, pô, para acompanhar nosso trabalho, nossa análise todo santo dia, falando sobre altcoins também. Então eu te peço o seu like e a sua inscrição, por favor. E tamo junto, amanhã é nóis. É nóis, né? É nóis 3 vezes. É nóis, 4 vezes. Haha.